8 sobreviveram à infância assumindo uma postura pessoal de força e dureza. Seu mundo era dominado por pessoas maiores e mais fortes, que queriam lhes controlar a vida. A criança lutou contra uma atmosfera de diferenças injustas e sobreviveu graças a uma forma qualquer de confrontação que fizesse os inimigos recuar. Os relatos vão desde crianças espancadas, que revidavam, até crianças de bairros pobres que conquistaram o respeito de seus iguais por não chorar, por não demonstrar fraqueza e por vencer brigas. Onde não havia maus tratos físicos na família, 8 relatam que eram respeitados por ser fortes e rejeitados quando pareciam fracos. Quando eu era pequeno, brigar era um meio de vida. Escola barra pesada, vizinhança barra pesada. Você tinha de ser o mais forte e de se manter por cima. As pessoas só ouviam se você gritasse e deixavam você em paz se você as enfrentasse. Recentemente tive uma reconstituição quando voltei para casa de férias. As conversas insinuavam que você tinha de tomar um partido, política, opiniões. Tudo parecia colorido pelos antagonismos. Toda vez que eu tentava recuar diante de uma provocação direta, minha mãe parecia indignada. Ela acabou saindo da conversa dizendo que eu era um frouxo sem opinião. Foi aí que percebi que ela gostava de mim quando eu lutava e me largava quando eu começava a mostrar fraqueza. Como adulto, a sensação é o tipo do não me bata, sempre que eu tenho que relaxar a guarda, ou quando me abro com outra pessoa porque fui muito humilhado quando pareci fraco. 8 normalmente se descrevem como pessoas que tentaram ser boas quando novas. Dizem que de início quiseram agradar aos outros, mas que os outros se aproveitaram de sua inocência e que eles foram magoados e feridos quando mostraram o seu lado vulnerável. Eles acreditam que começaram a repelir os outros em defesa própria e que logo descobriram que era mais divertido violar as regras do que tentar cumpri-las. Meus pais são batistas fundamentalistas e nós fomos criados na ideia de que qualquer coisa feita em nome da salvação das crianças era justificado. Meu pai era violento com a gente e durante mais ou menos 4 anos eu era espancado com uma correia 2 ou 3 vezes por mês. Um dia, quando eu tinha 15 anos, eu sabia que já era bastante grande e escapuli dele dizendo que, na próxima, ia ser uma luta no braço. A preocupação de minha mãe com o estado de minha alma parecia de certo modo ainda mais traiçoeira. Fui salvo aos 11 anos e por alguns meses aparentemente assumi os votos, mas era impossível. Qualquer pequeno pecado e você ia para o fogo do inferno. Era o paraíso ou o inferno, sem nenhuma salvação no meio. A realidade que meus pais passavam para mim era simplesmente intragável. Se a vida era assim, por que não acabar aí? Aí me rebelei, e o tempo todo ficavam me alertando. Se você fizer isso, você passa dos limites e não há redenção, não há retorno. Aí é que eu fazia mesmo, e ultrapassava os limites. Ainda no ginásio, assaltei a igreja que a gente frequentava. Meu pai era pastor da igreja, por isso a gente teve de ir embora em desgraça. Antes disso, eles me forçavam a ir à igreja muitas vezes, domingo de manhã e à noite, quarta-feira à noite, novenas, e aquilo era uma verdadeira agonia para mim. Pensando bem, acho que o roubo fez meus pais perceberem o que estava acontecendo comigo, mas na época eu simplesmente achava que precisava do dinheiro. Crianças 8 florescem numa atmosfera de competição aberta, usando quaisquer dotes naturais que possuam como vantagem para vencer. Uma criança pequena e inteligente vai manipular outra, ou então
vai dar uma opinião insultante. Uma criança maior poderá bater com violência, ou então fazer a oposição, calar com seus gritos. Pequenos guerreiros em combate não podem se dar o luxo de pensar em suas fraquezas. Contam consigo mesmos e aprendem a avançar pressionando a defesa do inimigo. São crianças que aprenderam a negar suas limitações pessoais, a fim de parecer fortes. Uma vez a atenção de um 8 se fixe a uma postura de discussão ou disputa, o campo de percepção se restringe a um enfoque dos pontos fracos na defesa do oponente. É difícil para o 8 compreender os contra-argumentos do oponente, porque sua atenção interna se recusa a flutuar para reconsiderar a questão. Assim que a atenção do 8 se dirige a uma postura de combate, a maior parte das provas contrárias será negada, porque o 8 não pode se dar ao luxo de desviar sua atenção um tempo suficientemente longo para examinar com detalhes qualquer evidência. Todo o meu tempo de escola fui um dos que enfrentavam o professor pelos meus colegas. Eu me imaginava na busca da verdade, e a verdade se transformou num questionamento das autoridades. Elas sabiam o que declaravam saber? De onde vinha a informação que elas tinham? Sempre achei que ninguém gostava dos bons menininhos. Achava que gostavam mais de mim. E eu era contra a autoridade. Não porque estivesse tentando indispor alguém, mas sim porque eu queria a atenção dos outros alunos, mostrando a eles meu desafio, minha luta. E eu achava que os professores iam admirar meu espírito e a força de minha opinião. Raras vezes considerei a possibilidade de minhas opiniões estarem equivocadas. De qualquer maneira, isso não tinha a menor importância, porque era o confronto direto que me excitava e me fazia sentir vivo. Hoje em dia, como adulto, tenho assumido projetos sem jamais considerar se tenho ou não requisitos e se posso ou não me dar mal. Recentemente, aceitei escrever um artigo para uma revista nacional sobre a nova tecnologia do gene, sem jamais ter feito sequer um curso elementar de biologia. Eu simplesmente achei que poderia fazê-lo. Trabalhar me mantém cativo. Ou é trabalho e nenhuma diversão. Ou então é puro divertimento sem um pingo de trabalho. Seja o que for, é tudo ou nada. O estado de existência preferido é o do excesso e do movimento cheio de energia. Patrões aprenderam a seguir seus próprios impulsos e ir na direção daquilo que lhes dá prazer, sem estar muito preocupados com as suas motivações. Em consequência, são relativamente desinibidos e têm muita energia física disponível que em outras circunstâncias poderia estar comprometida com a introspecção e com o questionamento de si mesmo. Assim que um desejo se impõe, eles partem depressa para a ação antes que a frustração se instale. O intervalo de tempo entre o desejo e a ação é curto, e desde que a meta desejada esteja fixada na mente, o patrão adota aquele tipo de atenção inflexível que fundamenta a postura do combate. Sempre propalei um mito de invencibilidade acerca de minha pessoa. Lembro-me de que certa noite quis um pedaço de torta poucos minutos antes de a confeitaria fechar. A loja era do outro lado da cidade. Então, eu peguei a moto e atravessei a Telegraph Avenue à velocidade máxima. A moto bateu num buraco de obras no asfalto, onde a luz de advertência estava fraca. Eu me levantei sozinho, minhas calças cheias de sangue, e tudo o que eu pensava era em dar partida. Eu me lembro de ter repelido algumas pessoas que tentavam me ajudar, com a ideia na cabeça
de que tinha de chegar à loja antes que fosse tarde demais. Não tinha nenhuma relação com algum ato heróico, nem mesmo com a torta em si. Era só a enorme dose de energia de ter me refeito inteiramente. Para mim, é um sofrimento incrível me sentir tão vulnerável como me sinto, sempre que todo esse poder se vai. É por isso que mantenho vivo esse mito, e a alta velocidade é uma espécie de metáfora da pista à esquerda onde vou a toda, porque sem isso é como se nada estivesse acontecendo. Negar limitações pessoais, muitas vezes, leva a um hábito paralelo de negar a própria dor física e emocional. Oitos, com frequência, contam histórias de como terminaram um grande jogo de futebol no colégio, com uma bandagem no joelho lesionado e desmaiaram de dor após chegar em casa. Também contam histórias reveladoras de sua negação da dor emocional, tais como a queda do estado de inocência de oitos imaturos, que percebem ter sido enganados por uma namorada ou por um amigo em quem confiavam e que imediatamente acham meios de bloquear o sentimento. A alteração necessária da percepção para negar uma experiência dolorosa é um recurso fundamental para um bom lutador, mas pode se tornar fonte de terrível sofrimento quando esse lutador começa a ser afetado pelo que outras pessoas pensam, ou quando começa a se apaixonar. No início do romance, oitos se descobrem divididos entre o desejo de reabrir os sentimentos ternos do coração e o hábito de negar emoções mais delicadas. Em nossos conflitos internos, Karen Horney apresenta uma descrição tocante da linha 8-2 do Eneagrama, a qual representa o dilema do indivíduo cujo hábito fundamental de defesa é ir contra os outros, mas que no fundo permanece ligado ao amor e à aprovação alheios. A autora dedica um capítulo à descrição do indivíduo cuja defesa básica é um movimento contra os outros, 8. Outro capítulo aos que se protegem com um movimento na direção dos outros, 2. E ainda, outro capítulo aos que se movem na direção contrária às outras pessoas, 5. De acordo com a visão tríplice do caráter humano oferecido pelo Eneagrama, essas 3 categorias de comportamento, aparentemente distintas, aparecem no ponto básico de um indivíduo 8, no seu ponto de segurança e no seu ponto de estresse.